Advogado e geógrafo, Luiz Ujeda uniu as duas áreas e mostra que elas têm muito em comum. Ele acaba de lançar um livro sobre o assunto e conta curiosidades e conclusões aqui no Iluminuras. Ele é nosso segundo convidado de hoje. Antes, eu converso com o escritor Pedro Ivo. Autor de 12 livros, o Pedro fala sobre meio ambiente e a extinção de animais para crianças e adolescentes. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, você tem 12 livros publicados, todos eles para o público infantil. Agora, é curioso que isso não foi um costume de casa. Na sua casa, vocês não tinham esse hábito, não é? Não tínhamos, apesar que vivíamos misturados, na convivência muito próxima com esses animais, mas não é de família. Em casa eu não tinha incentivo para leitura, para escrever especialmente, nem para leitura, eu não tinha quem me auxiliasse a fazer um dever de casa, né, no primário. Então nunca teve ninguém na minha família que escrevesse. Por que não tinha? As pessoas não eram alfabetizadas? Nós estamos vindo de origem muito pobre. Os meus avós todos eram analfabetos, não é? E a minha mãe tem 5 irmãos. Quem é melhor preparado com as letras é a irmã dela mais nova, não é, que cursou o curso primário. O resto, alguns desenham o nome e tal, assim. E como é que você passou a se interessar, Pedro? Saí de Pedro Afonso, antigo norte de Goiás, com 19 anos de idade. Hoje Tocantins. Hoje Tocantins. Procurando ganhar a vida. Voltei lá de vez em quando para visitar parentes. A minha mãe ainda é viva e mora lá, graças a Deus é viva. Então eu volto lá sempre. Só que eu percebi que esses animais, que eram muitos naquela região, eles estavam diminuindo. E eu me perguntava para onde eles estavam indo. Parecia que não se via mais à beira das estradas, porque estavam indo para o meio da mata, mais para distante e tal. Depois eu cheguei à conclusão que não estavam fugindo de perto das estradas. Estavam morrendo mesmo. Você passou a escrever há pouco tempo, a publicar pelo menos há pouco tempo. O que te fez publicar? O que despertou em você esse gosto, esse interesse? Muito pouco tempo. O meu livro mais antigo, Paulo, foi lançado há 2 anos e meio. Bem pouco tempo. E o que me fez a partir para isso foi justamente a busca de fazer alguma coisa pelas vidas do nosso Cerrado, buscando a preservação delas. Sei também que o seu filho foi fundamental nessa história. O meu filho, Gabriel, foi fundamental, né? Eu tenho um filho agora com 9 anos, completou a semana passada 9 anos, e 4 anos atrás eu estava manuseando livros que a mãe dele havia comprado, começo de aula e tal, e percebi que não tinha nada de cerrado, absolutamente nada. Encontrei alguma coisa de animais africanos, mas de cerrado eu não vi nada. Eu me intriguei, fiquei intrigado com aquilo, fui numa livraria, procurei alguma coisa, não tinha nada. No outro dia fui numa maior que tem lá em Goiânia, também não tinha nada de cerrado. Aí eu digo, eu acho que eu tenho condição de fazer alguma coisa por esses animais. E está aqui, né? E estamos aí. São 12 livros. Eu estou aqui com A Arara no Cerrado, que venceu um prêmio. Por sinal, você escreve há 2 anos e meio, só publica há 2 anos e meio, e venceu um prêmio internacional, o International Latino Book Awards. Isso foi importante também, foi um incentivo, não é? Muito importante, Paulo. A obra vem sendo muito elogiada. O maior elogio é esse. No ano passado, 2016, eu tomei conhecimento de uma premiação lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. E eu mandei 2 livros para lá para análise. Eles me premiaram os 2 livros. Veja que alegria, né? Que bom, que alegria grande. Entre os 3 melhores livros infantis ilustrados nos países de língua portuguesa, eu tinha 2 lá. Que os 2 estão aqui comigo, né? O primeiro é esse aí. E o segundo é o Lobo Guará, também no Cerrado. Agora, você tem 12 livros, cada um traça ali a rotina, a vidinha de um animal. Cada um conta detalhes da vida de um animal, verdade. A arara, por exemplo, que você pode contar pra gente aqui, que pouca gente sabe sobre a arara. As pessoas ficam curiosas quando sabem que a arara, ficam meio espantadas, quando sabem que o ovo da arara é mais ou menos do tamanho do ovo de uma galinha, não é? E que ela quebra amêndoas duríssimas com o bico, mas quebra mesmo, o bico dela é extremamente forte. E nossas crianças não tinham esses detalhes, não é isso? Foi o que você percebeu. Não tinham esses detalhes. Elas às vezes gostam da arara, porque a arara é muito colorida, chama muita atenção das crianças, não é? Mas a aproximação com eles é mínima. Não conhecer
qualquer coisa não conhecer faz você também não gostar muito daquilo, fica indiferente àquilo. E o lobo-guará? Qual é a curiosidade aqui em torno do lobo-guará? Então, o lobo-guará é um grande plantador da lobeira, um dos frutos característicos do nosso cerrado. E ele dispersa, come o fruto e dispersa pelo cerrado. E interessante é que a ciência, agora, mais recentemente, descobriu que a semente da lobeira, a semente que passa pelo intestino do lobo-guará, ela produz mais rápido e melhor. Por que você focou no público infantil? Pedro, você desistiu dos adultos? Eu tenho a impressão que é mais difícil você virar a cabeça de um adulto. É muito mais difícil. E a criança, não, ela está aberta a isso especialmente. Eu busco que a criança, qualquer uma delas, que acabou de ler o meu livro, ela já passou a ser amiguinha daquele animal. Ela já vai defendê-lo. Agora, como é que é essa resposta? Eu sei que você tem ido nas escolas. Como é que é esse contato com as crianças? Como é que é o retorno das publicações? Esse retorno está sendo extremamente agradável, porque os elogios são muitos e já começa um movimento muito acentuado desses produtos. Eu acredito, Paulo, se tivesse que explicar assim, esse boom que vem acontecendo ultimamente, agora com a obra, é porque é uma oportunidade que as pessoas têm de fazer alguma coisa pela natureza. De mudar a cabeça, ler para uma criança, realmente muda a cabeça da criança e vai mudar o mundo. Então, essa oportunidade de qualquer pessoa poder ajudar, dar de presente para uma criança um livro e ela está ajudando a natureza. E tem que começar cedinho mesmo? O que você identifica? Seu público ali de 3 a 7 anos, não é isso? 3 a 7 anos. Uma criança de 3 anos já está preparada? A criança de 3 anos ainda não lê. Mas aí a mãe ou o pai, ou uma tia ou alguém da família, lê para ela. E a partir dessas ilustrações, você lê uma vez e a criança já sabe toda aquela historinha. Ela já capta toda a historinha e fica pedindo para repetir e então aumenta mais a aproximação e o amor por aquele animal. Eu vejo aqui no livro do Tucano, estou com mais um livro aqui, você traz as características de cada um, onde vive, onde cada animal vive, mas também essa parte negativa, não é isso? Essa parte negativa é a pergunta para as crianças, para uma sala inteira. Quem aqui gosta, gente, de castigo, de ficar de castigo? Todo mundo levanta o dedinho. Ninguém gosta de ficar de castigo. Ninguém quer ficar de castigo, nem adulto também. Então, não podemos prender os animais. Mas eu evidencio, Paulo, um detalhe. Os animais que já estão vivendo em cativeiro há muito tempo, não devemos deixemos ele lá, porque ele talvez não consiga mais sobreviver na natureza, não é? Por conta própria. Mas vamos evitar de prender animais. Agora, você tem uma consultoria também, não é isso? Você escreve o livro baseado em fatos, em histórias reais, em curiosidades, tudo é checado. É a professora Ione Silva Ferreira, mestra em educação infantil, professora na Universidade Federal de Goiás, que me passa todas essas coordenadas. Eu não faço nada se ela disser, isso aqui não é bom. E o que os professores, as professoras têm dito? Muito elogio, Paulo. Os professores, coordenadores, diretores de escola, de uma maneira geral, as pessoas gostam muito da obra, acham interessantes, emitem sugestões, eu ouço todas e procuro adaptá-las. Como é que foi essa virada na sua vida de empresário agora para escritor de livros infantis? O que aconteceu na sua vida? Então, essa necessidade que houve de adaptação muito grande com a globalização e as circunstâncias em que nosso país está vivendo, dificultou muito o meu lado empresarial. Eu já tinha até como viver, mas resolvi alavancar essa ideia que já pensava nisso há uns anos para cá, e então parti daí para fazer essa colocação para que as crianças saibam alguma coisa dos animais. Como, por exemplo, você falou do tucano, na historinha do tucano, ele sobrevoa, ele come, esse aqui é um fruto regional nosso, esse é um pé de bacaba, né? Os tucanos adoram isso, adoram bacaba. Depois, eles vão para a natureza e eles dispersam dessa maneira. De vez em quando, nasce um pezinho, né, que desceu no cocôzinho dele, vai crescendo e com o tempo o tucano está comendo fruto de um pé que ele plantou. Então a criança precisa saber desses detalhes, que os animais mantêm a natureza pulsante, mantêm a natureza viva. E esse é o seu objetivo agora, Pedro? É seguir esse rumo? Esse é o meu objetivo, seguir esse ramo
com duas vertentes principais, né? Aproximar as crianças desses animais do cerrado, visando a preservação deles, e estimular ao mesmo tempo o hábito da leitura na educação infantil. Você, né, é do norte de Goiás, hoje é Tocantins, né? Na época Tocantins não existia, e você fala sobre os animais do cerrado. Você pensa em expandir para os outros biomas, por exemplo? É possível, Paulo. A gente não sabe, vem dando certo, né? Se continuar dando certo assim com o apoio das pessoas que a obra está recebendo, quem sabe vai nascer, não é? O tucano na Amazônia, o tucano no Pantanal, os pássaros do Pantanal, o Pantanal na escola. Agora, tem uma outra coisa interessante, são livros coloridos, voltados para a criança, também em relação a isso, há um planejamento, Pedro? Como é que funciona isso no mercado editorial? Manter isso, procurar aperfeiçoar isso. Isso chama a atenção da criança, desperta o interesse na criança pela obra, pela leitura como um todo, e é aí que ela aprende. Tem animais, a gente falou aqui, né, sobre os 12 animais, os 12 livros já prontos. Agora, tem mais histórias sobre animais e tem também frutos do cerrado. Sim. O que vem aí pela frente? O que você pode adiantar para a gente? Sim, nós temos aqui, depois dos animais serão 14, nós estamos com 12 lançados, não é? E virão mais 2. Está faltando a perdiz no cerrado e o gavião carijó no cerrado. Depois virão os frutos do cerrado, que nós temos aqui o araticum, o baru, né? O buriti, a cagaita, mangaba e pequi. Na minha visão, são os frutos do cerrado assim, mais característicos, que mais representam na vida do cerradino, do morador lá do interior. E quando é que a gente pode esperar esses novos livros aí, Pedro? Acho que não demora não, Paulo. Quem sabe até no final do ano já sai o primeiro, que seria o do piqui, né? Eu já estou conseguindo aí um possível parceiro para fazer esse lançamento e eu espero que seja ainda esse ano. Pedro, bom é isso. Foi um prazer receber você aqui no Iluminuras, conhecer os livros, conhecer um pouco mais sobre os animais aqui do nosso cerrado. Eu desejo aí você vida longa, né, aos livros, à coleção e boa sorte. Muito obrigado. Eu agradeço em nome de todos esses animais que tem muito mais gente para tomar conta deles agora, né? Ok. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente segue falando sobre literatura, dessa vez com o advogado Luiz Ujeda. O intervalo é curto, hein? Não saia daí. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Paulo, e você? Tudo bem também. Bom, você uniu direito e geografia. Leva as duas áreas aí concomitantemente e conseguiu unir. Agora, de que forma? Sempre foi desse jeito? Você sempre teve essa intenção? Eu já na faculdade busquei essa dupla formação, né? Eu fazia direito na PUC de São Paulo, eu sou paulista, e fazia geografia na USP. E levei assim por um tempo, né? Até o momento que eu precisei começar a estagiar. E aí eu tive que fazer uma opção, tranquei a geografia e finalizei o direito. Eu sempre tive muita preocupação em entender o território, entender o critério espacial do direito, né? Como que as coisas se disponibilizam dentro do território, os conceitos de lugar, de região, e como que as políticas públicas elas se utilizam desses critérios para poder criar cidadania, né? Produzir cidadania, mediar conflitos espaciais, né? O que seria isso? A urbanização desenfreada, os problemas do campo, grilagem de terras, proteção ambiental. Então, tudo aquilo que tem como o território como um objeto central de discussão, acaba encontrando muitas respostas na geografia que não são trazidas para o direito. E com o tempo, eu fui fazer um mestrado também na PUC de São Paulo em Direito e tomei coragem de fazer 2 mestrados ao mesmo tempo, um em Geografia e outro em Direito. E um estudando o outro, né? Ou seja, foi uma coisa intensa, porque foram 2 mestrados, mas facilitou porque, em verdade, eu estava falando do mesmo objeto, né? Só que um olhando o outro, com vetores diferentes. E eu consegui esses 2 mestrados e, com o tempo, eu vim aqui para Brasília fazer o doutorado em Geografia. E terminei recentemente, que é o fruto do livro que, ora, estamos aqui conversando. E pode não parecer, mas as duas áreas têm muita ligação até histórica.
muita ligação histórica. Como? No fundo, desde Roma, desde o Egito, existe a cultura de se produzir recenseamentos para se entender o que é a população, como que a população está disponibilizada dentro do território, né? Isso desde a antiguidade. Com o tempo, as técnicas foram evoluindo, mas o conceito de você ter uma contagem da população para você poder entender o território e poder planejá-lo, ela sempre subsistiu na história da humanidade. O Brasil teve seu primeiro censo em 1872, né, realizado pelo então primeiro-ministro, vamos chamá-lo assim, o Visconde de Rio Branco, pai do Barão, né, que realizou esse censo logo após a Guerra do Paraguai, para entender como que estava disponibilizada a população brasileira. Tinha uma questão pesada escravagista por trás, porque muitos, à época, escravos lutaram na guerra, defendendo o país, e depois existia a discussão, agora eles voltam a ser escravos, ou seja, ficou um mal-estar no país muito grande naquela época, e contribuiu, de certa forma, para a abolição que aconteceu na década seguinte. Então, desde 1872, nós tivemos essa cultura do censo no Brasil, tivemos um hiato até a década de 1940, quando Getúlio Vargas criou o IBGE, né, para fazer essa função, e foi muito bem sucedido. E desde então nós temos tido um censo decenal e contabilizando a nossa população para efeito de planejamento do território. E o direito sempre esteve por trás disso, né? Por quê? Porque o primeiro presidente do IBGE foi um advogado, né? Quem criou foi o Teixeira de Freitas, que era advogado estatístico. Então nós sempre tivemos essa cultura jurídica e geográfica muito próxima, até 67, quando Castelo Branco ele extingue a autarquia IBGE e cria a Fundação IBGE. Então, o IBGE, que tinha uma centralidade política, respondia diretamente para o presidente da República, construía as políticas públicas nacionais, viabilizou a transferência da capital para Brasília, né? Regionalizava o Brasil, ou seja, quem criou o conceito de Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, tudo isso que está tão ligado a gente, e às vezes nós nem percebemos, né? Existe todo um racional por trás, mas que de certa forma congelou em 67, quando você transforma o IBGE em fundação, e você deixa de enxergar a geografia como um sistema, né? Você fortalece o lado estatístico, mas você enfraquece o lado geográfico. E desde então o IBGE passa a ser um instrumento econômico, né? Os presidentes que nós tivemos do IBGE depois dessa transformação foram praticamente todos economistas. E essa visão jurídica desse planejamento se perde ao longo do tempo. E o que a gente busca no livro é tentar resgatar parte dessa história. Hoje, no mundo, nós temos tido essa movimentação, essa aproximação do direito com a geografia de uma forma muito decisiva. Então, aquilo que nós éramos vanguarda na década de 30 e na década de 40, nós passamos a ficar atrasados nessa discussão. Então, quando perguntam, você está criando o ramo do direito? Em verdade, eu estou dizendo não, estou buscando ressuscitá-lo, né, com essa obra. Foi essa pergunta que eu te fiz assim que você chegou aqui, Luiz. Você trouxe aqui, né, mostrou aqui no livro para a gente mitos, verdades, curiosidades sobre essa história. O livro está aqui, né, se chama Direito Administrativo Geográfico, Fundamentos na Geografia e na Cartografia Oficial do Brasil. O que mais se apresenta aqui, Luiz? Se nós viemos um período um pouco mais recente, né, a nossa Constituição de 88 diz que nós temos que ter uma cartografia e uma geografia oficial no Brasil. E, de certa forma, nós nunca regulamentamos isso, né, que está previsto na nossa Constituição. Então, o problema atual é que nós temos uma legislação de 67 que está vigente, temos um comando na Constituição de 88 que não foi regulamentado, e só que com isso, desde 67, né, o homem pisou na Lua, criamos a internet, o Big Data está aí, a computação ubíqua está ganhando um espaço enorme na nossa sociedade. A própria ONU, na Agenda 21, né, advindo da Rio 92, fala que a geoinformação ela vai ser tão fundamental e essencial no século XXI quanto foi a energia elétrica no século XX, porque ela é invisível, imperceptível e vai estar em todo lugar. Ou seja, quando você chama um táxi no celular, você está usando o mapa. Quando você está no Google ou em redes sociais, o mapa está sempre por trás. Então isso tem adquirido essa característica de invisibilidade, mas que também é de ubiquidade, ou seja, está em todo lugar, a todo instante e acaba sendo imperceptível.
E a questão é que essas ferramentas, elas acabam também servindo para o desenvolvimento de políticas públicas. Então, um exemplo simples. Hoje, para você cobrar IPTU no município, você faz voos de drones, você compra imagens de satélite, você monta uma grande planta em cima de um mapa para identificar quem edificou, quem não edificou, se afetou o meio ambiente ou não, e você consegue ter um diagnóstico em cima daquele mapa. Então, essas políticas públicas de mapeamento, elas têm sido bastante frequentes. O problema é que os mapas que nós temos utilizado não são oficiais. Então, são mapas estrangeiros, são mapas que a gente adquire no mercado e que aí começa a entrar um problema não só de soberania, né, de segurança nacional, mas um problema também de cidadania. Aquele mapa é correto? Aquele mapa está fraudado? Quem me garante que esse mapa realmente corresponde àquilo que está sendo cobrado? O que você defende, então? Nós defendemos que nós precisamos voltar a pensar inicialmente a geografia como um sistema no Brasil. Ou seja, como política pública, nós precisamos desenvolver a infraestrutura de dados espaciais que foi criado por um decreto do governo Lula em 2008. Mas que até hoje já vai fazer quase 10 anos, isso ainda é muito desconhecido, tanto da comunidade jurídica, quanto de geógrafos, cartógrafos, agrimensores e topógrafos, né, que trabalham com essas perspectivas. E sob a ótica privada, nós entendemos que a geografia, existe um lema, né, dos geógrafos, que a geografia serve para fazer a guerra, né, porque você, com os melhores mapas, você consegue dominar o seu oponente. No fundo, a gente quer demonstrar que a geografia serve para mediar a paz. Por quê? Porque existem conflitos espaciais que você só vai conseguir mediar efetivamente através de mapas. Né? Tem um jargão que é um pouco clichê, que a gente usa, que o mapa, a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Mas o mapa ele fala mais do que 1000 imagens, porque ele tem uma inteligência por trás e que ele condiciona para uma solução muito interessante. Então a gente, no direito, defende que o mapa ele tem que ser uma fonte do direito. A gente vai falando sobre mapa, né? Parece coisa antiga, mas é completamente o contrário. Talvez. Você dava exemplos aqui, né, de Google Maps, por exemplo, de transporte, que a gente vai usando os mapas o tempo inteiro, é diferente. É muito comum as pessoas falarem de cidades inteligentes, redes inteligentes, smart grid, smart city. Não vai existir nada disso sem mapa. Né? Você não vai colocar um carro autônomo na rua se você não tiver um mapa que o guie por GPS. Você não vai fazer redes inteligentes sem um sistema de sensoriamento remoto, sem transmissão por satélites, que te condicione a ter uma segurança mínima para poder desenvolver. Isso é o século XXI. Né? Então, discutir esse tipo de infraestrutura no Brasil é discutir para onde nós vamos levar a nossa civilização no século XXI. Assim como discutíamos no desenvolvimento da energia elétrica como que nós íamos ser no século XX. É mais ou menos esse o paralelo. Tem direito, tem geografia, também tem novas tecnologias, porque eu sei que é uma área que você gosta muito. Claro, né? Porque o direito e tecnologia, essa relação, ela é completamente intrínseca, né? E a tecnologia, ela nunca vem depois do direito, né? A tecnologia vem antes. Então, Graham Bell, quando inventa o telefone, ele inventou como algo privado. E aí vem o Estado e diz, não, eu tenho interesse público nisso. Né? Quando você inventa a eletricidade, é a mesma coisa. Então, quando você desenvolve uma infraestrutura geográfica, ela não vai se dizer, olha, eu tenho interesse público. Quem tem que dizer é o Estado. E o Estado brasileiro não está dizendo. Né? E não está criando esses mecanismos, em que pese estar utilizando de mapas para políticas públicas. E aí a conta não está fechando. No livro, você apresenta, né, a sua tese, as suas conclusões, mas a ideia também é desmistificar alguns pontos? Com certeza. A ideia é mostrar que isso está muito mais próximo do que se imagina. Né? A gente não está buscando falar apenas de algo conceitual ou meramente teórico. É algo que está no dia a dia das pessoas, está no bolso das pessoas. Né? Existem aplicativos que você namora por meio de mapas. Você vê quem está perto, você acha a pessoa bonita, clica, a pessoa clica também, e o mapa te aproxima. Então, o mapa está em tudo. Está na tornozeleira de quem está preso em casa por GPS, está no monitoramento de idosos que precisam de observação à distância, está em tudo. Né? Então, ele é invisível. E, ao mesmo tempo, essa percepção enquanto política pública ela ainda está muito incipiente no Brasil, em que pese lá fora ela já está bastante desenvolvida e os governos já têm se preocupado de uma forma bastante contundente com essa inovação tecnológica. Para terminar, Luiz, nosso tempo já está no finalzinho. O livro é voltado para quem? A quem interessa?
O livro interessa ao público jurídico, como é uma obra interdisciplinar, creio que também interessa a geógrafos, a cartógrafos, a agrimensores, a técnicos reguladores, a gestores de políticas públicas, aos municípios que têm utilizado muito essa ferramenta. Me parece que é uma obra que contribui muito para o desenvolvimento dessas atividades no Brasil. Ok, Luiz. É isso. Foi um prazer receber você aqui. A gente conheceu, acho que conheceu bastante, né, sobre essa união que você acabou fazendo entre direito, geografia e também sobre novas tecnologias, que a gente falou muito aqui. Muito obrigado, foi um prazer. Com certeza, Paulo, muito obrigado. Até a próxima. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.